basicamente, o que a gente faz é isso daqui. A gente trata todo mundo da mesma forma, muito baseado na nossa experiência clínica, né? Então, não à toa, a gente teve outro dia uma pesquisa que mostrou que a grande maioria dos médicos, quando vai tratar um paciente em quadro de psicose aguda, usa risperidona ou olanzapina. Está errado? Não está, né? Acho que são ótimas medicações que, de fato, melhoram muito, mas talvez não seja a melhor opção para todo mundo. E mais ou menos nessa ideia que surge esse conceito da medicina de precisão, que seria o quê? A gente conseguir entender melhor algumas características que possam direcionar melhor as nossas opções terapêuticas. E como que a gente faz isso, né? Então, a medicina de precisão, ela não é uma coisa que nasce na psiquiatria, então ela já é muito mais utilizada em outras áreas, e a ideia é a gente juntar o máximo possível de informações, e aí os avanços tecnológicos têm ajudado muito. Então a gente pega essas doenças mais heterogêneas, e aí a gente vai juntar tudo que a gente sabe, seja a parte fenomenológica de sintomas, circuitos cerebrais, a parte neurofisiológica, então inflamação, tudo isso que a gente tem, cognição, parte genética, que é super importante, e aí a gente faz grandes bancos de dados, que muitas vezes podem ser analisados, inclusive, com a ajuda de inteligência artificial, aprendizado de máquina, e a partir disso a gente consegue dividir grupos mais específicos para, aí sim, pensar em tratamentos especializados, né? A gente já vê isso em outras áreas, por exemplo, na oncologia, quando a gente fala de câncer de mama, a gente sabe que quem tem o gene BRCA1 vai ter um tratamento diferente da quem não tem, né? Na psiquiatria, a gente ainda tem muito pouco isso. Talvez a gente já tenha um pouco na parte mais sintomatológica, então, por exemplo, a clozapina é um exemplo disso. A gente sabe que o paciente que não responde aos tratamentos convencionais, aí sim a gente vai direcionar para o uso da clozapina. Mas esse modelo tem sido até indo contra um pouco o que tem sido feito nos critérios diagnósticos, né? Então, acho que todo mundo lembra que, a partir do DSM-5, eles excluíram os subtipos de esquizofrenia, então, catatonia, hebefrenia, né? Que foi uma coisa que quem estuda esquizofrenia recebeu com muito pesar, porque para a gente faz muito sentido, mas o que se disse é que não tinha uma validade na hora de fazer pesquisa, né? Então, talvez a gente tenha que refinar um pouco melhor esses subtipos de sintoma. Antes de eu mostrar alguns resultados, eu vou falar para vocês também dos omics, né, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, é meio que um paradigma aí dessas pesquisas mais modernas, que são grandes bancos de dados com todas as informações do paciente. Então, quando a gente fala de genômica, todos os dados do genoma do paciente, sintomas metabólicos, proteômica, né, ver as proteínas. Então, a gente está tentando mapear tudo isso para aí conseguir avançar um pouco mais. E aí a gente chega nos biomarcadores, que ainda está engatinhando na psiquiatria, aí, especialmente na esquizofrenia. Então, para vocês terem uma ideia, né, essa é a quantidade de biomarcadores que são utilizados na medicina. A psiquiatria é o rosinha mais claro, que aqui quase não dá para ver no gráfico, é menos de 1%. Então, a gente ainda está super engatinhando no uso de biomarcadores. Muito provavelmente, isso com o tempo vai aumentar, a gente espera que possa contribuir mais. A gente, lá no nosso grupo, tem feito alguns estudos tentando juntar isso. Eu vou mostrar rapidamente para vocês, a gente não tem muito tempo, mas então eu vou mostrar alguns estudos que fizeram parte lá, muito tempo atrás, do meu doutorado. Então, esse, por exemplo, foi um estudo que a gente avaliou marcadores inflamatórios. E aí a gente pegou pacientes que tinham resistência ao tratamento, que usavam clozapina, e a gente tentou entender o quanto um conjunto de marcadores inflamatórios poderia separar esses pacientes dos que não eram refratários. E a gente encontrou resultados bem encorajadores, né? Então, a gente fez aqui um modelo, né, então, com receptor de TNF, interleucina, uma quimiocina, que é a CCL11, e a gente viu que, fazendo esse modelo, a gente faz isso através de estudos estatísticos, para ver qual modelo que tem uma acurácia melhor, a gente tinha uma sensibilidade de 70%, uma especificidade de 90%, para identificar quem era resistente ao tratamento, né? Então, esse é o primeiro passo. A gente também tem um estudo, esse já é com o primeiro episódio psicótico. A gente pegou aqueles pacientes antes de tomar o remédio
e fizemos uma avaliação de também marcadores inflamatórios para entender. E o que a gente viu nesse estudo? Que aqueles pacientes que tinham depressão associada no primeiro episódio psicótico, eles também tinham um perfil inflamatório muito diferente. Então, a gente vê aqui no gráfico, por exemplo, a interleucina 4, os pacientes sem inflamação, eles tinham um perfil muito parecido com os dos controles saudáveis. Enquanto os pacientes que tinham depressão, aqui a gente vê, eles tinham um perfil muito mais elevado de interleucina. Então, também é um passo a gente engatinhando aí nesse processo. Um outro fator que tem sido muito estudado é a genética, né? Então, a gente tem grandes estudos de GWAS. Então, esse é o último estudo que aconteceu, a gente até participou desse estudo. O que são estudos de GWAS? A gente chama de varredura gênica, né? São estudos feitos com amostras do mundo inteiro. Então, nesse caso, que é o maior que já foi feito, tinha quase 80 mil pacientes com esquizofrenia, mais de 200 mil controles. E aí eles pegam todos esses dados para fazer uma análise da parte genética, né? E aí o que eles encontraram, né, para complicar um pouco mais a nossa vida, né? Então, 120 genes envolvidos com a esquizofrenia, todos eles com um tamanho de efeito relativamente pequeno. Então, a gente sabe até hoje que nenhum gene é fundamental, específico para a esquizofrenia. Mas isso, claramente, a gente sabe que tem um envolvimento genético importante. Hoje a gente estima em 70%, 80% da doença viria dessa causa genética. E aí a gente também tentou juntar um pouco mais isso. Então, esse é um estudo que acabou de sair, que a gente fez lá no nosso grupo de primeiro episódio, e aí a gente tentou juntar. Então, a gente fez um modelo, está aqui grifado para vocês. O que a gente colocou? A gente pegou lá os pacientes de primeiro episódio, e a gente queria fazer um modelo para prever o quanto esses pacientes iam responder ao tratamento, né? E aí a gente foi tentando juntar as informações que a gente tinha, e a gente fez um modelo com tempo de psicose não tratada, uso de maconha, a impressão que o médico tinha ao avaliar aquele paciente, alguns escalas de sintoma, e a gente somou também 406 SNVs, que são alguns marcadores genéticos, né? E aí esse foi o modelo mais interessante que a gente teve, e aí a gente teve essa acurácia de mais de 70% para prever se o paciente ia ou não responder ao tratamento, né? Hoje, isso ainda tem uma baixa utilidade prática, né? Então, a gente não vai fazer isso e dar clozapina para quem a gente já prevê, não é isso. Mas eu acho que é um caminho que a gente tem que trilhar para talvez, em algum momento, sim, conseguir ter dados mais robustos para poder fazer esse tipo de análise, né? E a gente vê que essa coisa é muito complexa. Então, esse é um outro estudo que a gente fez, que é bastante complexo na interação. Então, o que a gente fez? A gente pegou lá os pacientes virgens de tratamento, e aí a gente também queria ver exatamente isso, o quanto esses pacientes mudavam a expressão genética depois do tratamento, né? Então, a gente sabe que a gente tem o DNA, que é fixo, mas o RNA ele pode estar ou não expresso, né? Então, como se o DNA fosse o nosso livro de receita, e aí, se a gente vai ou não usar aquilo, vai ser o RNA que vai fazer. E a gente sabe que, muitas vezes, o tratamento, a própria doença, pode mudar essa expressão. E aí, nesse estudo, o que a gente viu, né? Que, primeiro, que existia uma diferença nessa expressão, antes e depois do tratamento. Então, o tratamento com risperidona mudava isso, mas isso era modulado pela presença ou não de inflamação. Então, a gente viu que os pacientes que tinham aqui a interleucina 6 mais alta ou mais baixa, eles teriam uma forma diferente de expressão do RNA com o tratamento com risperidona. Então, a gente está falando de coisas muito interligadas, né? Então, a gente tentar estudar tudo em caixinhas separadas, muito provavelmente não vai dar certo. E aí, por isso que a gente tem tantos estudos que não conseguem replicar outros achados, porque muitas vezes tem várias variáveis que talvez não esteja no nosso radar. Um outro ponto que é muito importante é a forma e como a gente vai encarar o tratamento desses pacientes, né? Então, por muito tempo, a gente tratava sintoma, não sei o quê, e os pacientes melhoravam, e tá bom, e aí depois de 2 meses eles sumiam do nosso serviço, né? Esse é um estudo que eles avaliaram pacientes que estavam saindo de uma internação por primeiro episódio psicótico, né? E aí perguntavam para os pacientes o que vocês estão preocupados, né? O que vocês querem da vida? Sim, os pacientes, em alguma proporção, falavam que estavam preocupados com a doença, com melhorar,
Mas eles falavam que qualquer jovem de 15, 20, 30 anos vai falar. Que eles estavam preocupados em arrumar um trabalho, que eles queriam ter relacionamentos, que eles queriam morar sozinhos, né? E aí, a partir disso, começou a se pensar que talvez isso também tenha que fazer parte do nosso tratamento. E a gente tenha que individualizar o nosso tratamento de acordo com essa demanda dos pacientes. Então, a gente vai chegar para o paciente e falar: o seu objetivo é voltar a trabalhar, então como que a gente vai fazer seu tratamento para te ajudar a trabalhar? Vamos fazer uma terapia ocupacional? Vamos fazer um treino cognitivo que vai te ajudar a recuperar essa parte da atenção, de memória? Então, isso também é uma coisa que muda muito, principalmente no engajamento desses pacientes no nosso serviço. Então, isso a gente tem cada vez mais que utilizar essa proximidade com o paciente. E acho que vocês imaginam que isso é totalmente individualizado. Não tem como a gente fazer uma receita de bolo. Tem paciente que o objetivo dele é voltar a namorar, o outro é trabalhar, o outro é estudar. Então, a gente vai ter que fazer uma estratégia muito individual, né? O pessoal que trabalha em CAPS fala muito do PTS, a gente tem que fazer um plano singular para esse paciente. Eu trago esse artigo que eu acho que é um pouco o que a gente está discutindo hoje, né? Será que é possível a gente prever o futuro no primeiro episódio? E eu acho que cada vez mais sim, né? Eu acho que a gente já tem vários fatores que conseguem nos dar uma boa perspectiva de como esses pacientes vão evoluir.